Vasco e Fluminense fazem amanhã no Maracanã o primeiro clássico do Campeonato Estadual do Rio. Um jogão de bola, hein? E uma rivalidade, claro, com direito a muitas provocações de um dirigente vascaíno. Eu tenho uma escala aqui no Vasco que meus jogadores sabem como é que funciona a premiação. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho. Quem perde para o time da terceira divisão tem que ser multado. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, né? Um casaca no coração de cada um de vocês nessa manhã, nessa madrugada, nessas primeiras minutos, primeiras horas aí, né? De quarta-feira, né? O nosso Vasco que entra em campo hoje à noite contra o Fluminense, o primeiro clássico da temporada 2025, jogo que acontece lá no Mané Garrincha, em Brasília. Os nossos jogadores chegaram lá em Brasília ontem à tarde, né, foram recepcionados com uma linda e calorosa festa da torcida do Planalto Central do nosso Vasco da Gama. A gente vai falar, é claro, sobre o jogo, prováveis escalações, tudo essas situações envolvendo aí o nosso Vasco. Vamos falar também aqui sobre grande benemérito, vamos falar sobre patrocínio master, sobre a situação envolvendo Federico Girotti, né, o atacante lá do Talheres da Argentina, sobre a 777 Partners, sobre o CT Moacir Barbosa e entre outras situações. Então logo de cara eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe o link do nosso vídeo, ative também o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que a gente colocar um novo conteúdo. Então, sem muita delonga, direto e reto ao que nos interessa, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí. Boa noite, um abraço, um casaca para cada um de vocês. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo José Carlos, ele que é aqui da cidade de Resende, gente fina, meu irmão em Cristo, gente boa demais, muito vascão, né? Um abraço também para o nosso querido Manuel Messias, lá de Patos, na Paraíba. Um abraço para o nosso irmão Diogo Ramos, também irmão em Cristo, ele que é vascaíno de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Um casaca especial para o nosso irmão capixaba Gilcimar Ferreira, comentarista assíduo aqui do canal. Um abraço para o nosso irmão José Nilton, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, meu querido. Mandar um casaca também para o Moisés Ur, para o Joaquim Ígino, para o Renato Fassarella, né? Meus amigos, para o Gigantesco Underline ES. Deixa eu lembrar aqui. José Ciro, ele que é do Vale do Paraíba, ali da cidade, né, do interior de São Paulo, se não me engano acho que é de Taubaté, né? Acho que é isso mesmo, né, José Ciro? Um abraço, um casaca para cada um de vocês que nos acompanham de Manaus, de Brasília, dos quatro cantos do nosso país. Agora logo de cara, dando início aqui ao nosso conteúdo, né, eu quero começar com uma nota de falecimento, né, uma nota de pesar, que é o falecimento do grande benemérito Alexandre Betim Paes Leme, né, ele que faleceu aí nessa última terça-feira, né, o Vasco inclusive divulgou uma nota de pesar de luto, né, do grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, Alexandre Betim Paes Leme. Fica então meus sentimentos a todos os familiares e, é claro, a família Vasco da Gama. Agora dando aqui início ao nosso noticiário esportivo do Vasco dessa última terça-feira, de ontem, as informações, algumas notícias que saíram, né? Vamos começar falando aqui sobre a situação de Federico Girotti, né? Atacante lá do Talheres. Tem jornalista falando que não tem nada, que é tudo conversa fiada.
Tem jornalista falando que ligou lá para o Talheres e o presidente de Andrés Fassi falou que o Vasco está sim conversando com o clube em relação ao atacante. Então assim, muita informação desencontrada. Agora, ó, para mim também tanto faz, tanto fez. Depois da situação de Brian Rodrigues, depois da situação do Bruma, falaram aí, tudo certo, e não chegou ninguém, né? Agora eu não estou minimamente preocupado aí, para ser bem sincero para vocês, tá? A lacração aí fica, porque agora o Vasco deve apresentar um jogador nessa próxima semana, sabe? Eu já estou assim, desacreditado, sabe? Sinceramente, eu estou bem chateado, bem desacreditado dessa diretoria, desse amadorismo total que é aí a gestão do Pedrinho. Existe uma galera invertendo as coisas aí, né? Porque o que acontece é que o Pedrinho chega, promete para o torcedor um name rights com a Crefisa junto com o José Roberto Lamáquia. O vínculo se acaba, a relação se quebra em algum momento que a gente não sabe qual é que foi e ninguém fala mais nada do assunto. O Pedrinho fala na campanha dele para presidente do Vasco que iria abrir o contrato para o torcedor Cruz Maltino, e até hoje nada, nem per noi, nada para nós, né? Nada de abrir esse famigerado, né? Esse bendito desse contrato, para não dizer outra situação. Pedrinho fala pra gente que no começo desse ano as obras de São Januário iria começar. Deu ruim, ele mesmo teve que vir a público com cara de tacho, né? Pedrinho aí usa os atores do futebol para dizer que chegaria aí atacante de impacto, que o Vasco teria uma bala no bolso para contratar jogador. E a grande verdade é que todos os jogadores que o Vasco contratou até o momento, o Vasco não gastou nenhum real. Todas as contratações que precisaram gastar, não chegou ninguém no Vasco, né? Não chegou ninguém, né? Vários jogadores aí. O Wanderson, por exemplo, isso aí eu achei muito estranho, me espantou muito. Porque o Vasco queria pagar quase 50, 35, 40 milhões de reais no Brian Rodrigues e não tinha, né, 17, 18 para comprar o Wanderson. Achei muito estranho. Eu queria o Brian Rodrigues no Vasco, mas eu achei estranho. Aí depois o Vasco iria gastar o mesmo valor no Bruma e não teve esse valor para pagar para o Wanderson. O Vasco ofereceu esse valor para Brian Rodrigues e para Bruma e também não acertou base salarial para poder contratar o Rony por empréstimo. Então tem muita contradição por aí. E o senhor Pedrinho, presidente Pedro Paulo de Oliveira, ele está me saindo aí, ele está decepcionando a torcida do Vasco. Tá? Porque se fizermos uma enquete, eu vou até colocar depois aqui no canal, aí, nas postagens do nosso canal, vou fazer uma postagem para você opinar. Se fizéssemos uma enquete 4 meses atrás, 5 meses atrás, grande parte da torcida do Vasco estaria ali apoiando e concordando em tudo que o Pedrinho estava falando, né? Mas hoje muita coisa do que o Pedrinho falou começou a cair por terra, muita coisa que o Pedrinho falou começou a cair por terra, né, gente? E o que acontece? E ele não cumpriu. Teve muita pauta, muita questão que ele levantou, né, assim que ele assumiu o Vasco, e ele mesmo efetivamente não levou adiante, né, alguns assuntos que ele mesmo se comprometeu. Né? Ele falou que a missão dele aí era reformar São Januário, até agora não saiu do papel. Né? Ele também bateu muito na tecla da questão de vender a SAF, até agora nada. É claro, a gente não tem como apavorar também, assodar as coisas, mas a gente sabe, né, que o Pedrinho está devendo muito. Está muito aquém do que a gente esperava, do que a gente previa, né, como gestor do nosso Vasco. Não estou jogando contra ele, não estou fazendo papel de politicagem, que eu não ganho nem um centavo de ninguém, eu sou torcedor do Vasco, para ficar muito claro. Tem algumas pessoas que querem botar a culpa em nós youtubers, né? Engraçado, que eu acho muita covardia, Se você chega em um colégio, um professor é ruim, aí todos os outros professores do Brasil não prestam mais. Não é por aí. Se você está num trânsito, um cara faz uma barbeiragem e bate o carro, todos os motoristas agora não prestam mais. Ué, tá todo mundo na mesma parada? Não é assim? Um cozinheiro, em um dia ele erra um prato, todos os outros cozinheiros não prestam mais. Ninguém serve.
E no Vasco não está sendo diferente. Porque vamos colocar aí 2 ou 3 youtubers do Vasco, que falam de Vasco, que vivem de Vasco, proliferam mentiras, lacrações, suposições e presunções, afirmando que é uma suposta verdade travestida, que na verdade é uma baita de uma mentira, para o torcedor vascaíno. Essas mentiras começam a cair por terra, e aí quem paga o pato são todos os outros canais de YouTube. Eu estou falando isso por mim, por mais alguns outros canais de YouTube que eu vejo que fazem um trabalho dentro da medida ali, na honestidade. Aí por conta de 3 ou 4 canaizinhos que chega a me dar náusea, tem torcedor generalizando. Ah, a culpa é de vocês, youtubers. Espera aí, a culpa não é minha, não. A culpa não é minha, não. Não foi eu que prometi para o torcedor do Vasco, nem meu White com a Crefisa. Não foi eu que prometi a obra de São Januário para janeiro desse ano. Não foi eu que deixei de trazer zagueiro no ano passado e o Vasco passou aquela peleja ali até a última rodada. Até a penúltima rodada. Tá? Não fui eu, o torcedor do Vasco, não fui eu que inventei nome de atacante aqui não. O nome vazou de dentro do Vasco. Tem gente trabalhando errado dentro do Vasco, divulgando informação que não é para ser divulgada, divulgando informação errada ou informação certa na hora errada. Então tem uma inversão de situações aí que a gente observa algumas pessoas chamando nós aqui de o câncer do Vasco. A gente é obrigado a escutar algumas palavras nojentas, porque seres como vocês, como você, fala, às vezes direcionado a mim. Eu sou um torcedor, galera. Eu sou um torcedor assim como todos vocês. Só que a minha diferença é que eu não me escondo através de um perfilzinho fake, que nem foto tem na internet. Eu boto a minha cara aqui pro Brasil inteiro me ver, pro mundo inteiro. Quem quiser me ver, é só me procurar aí no YouTube, que eu tô aqui todo dia. Então, aonde que eu tô querendo chegar com isso? A gente trabalha com um trabalho sério, com a verdade. O Pedrinho promete mundos e fundos para a torcida do Vasco. É cheio de querer dar patada e fazer grosseria com o jornalista. Quando o jornalista pergunta o que o torcedor do Vasco quer saber, o Pedrinho dá patada no jornalista, mas fala que o torcedor tem total direito de falar o que quiser. Mas o coitado do jornalista nunca pode perguntar nada, que ele vai lá com os 2 pés no peito do jornalista. No modo figurado, claro, né, gente, da palavra. Aí o seu Pedrinho promete um monte de coisa e não faz nada do que vem prometendo, desde quando ele entrou. Muita coisa ele está fazendo, está levando, está ok, está num processo, está no caminho, a ver. Mas muita coisa também deixando a desejar. E ele não vem a público para esclarecer. Ele não vem a público para falar para o torcedor o que está acontecendo. Ele não vem a público para dizer, olha, a gente errou aqui, ali, a gente fez errado nisso aqui, a gente confiou no empresário, a gente confiou lá no outro presidente, deram uma volta na gente, não, realmente a gente vai rever a nossa metodologia, a gente vai rever algumas filosofias. Seria muito mais bonito da parte do Pedrinho. Mas não, é muito cômodo. Ele vem quando a coisa está fluindo, dando certo, ele joga para 1 ou 2 jornalistazinhos que são amiguinhos dele, para poder darem força para o que está acontecendo no Vasco. Aí o trem dá errado, aí o vento sopra ao contrário, derruba todo o trabalho dele, dá tudo errado. Aí o que ele faz? Ele joga a culpa para cima dos jornalistas, que ele mesmo acaba deixando vazar a notícia, ou a patotinha dele enfiada dentro do Vasco, que foi ele que colocou. Então, uma vez que é ele que coloca e os caras vazam a notícia, a culpa é dele também. Porque é ele que nomeou os caras para estarem lá do lado dele. Seja diretor, presidente, vice-presidente, seja ali scout, enfim, qualquer um que está lá dentro, assessor de imprensa, qualquer um que está lá dentro do Vasco é colocado por ele. Então, se não é um erro direto do Pedrinho, é um erro indireto da gestão indicada e nomeada por ele, que é o atual presidente. E quando a coisa dá errado, ele tira o corpo dele fora, joga aí pra galera, joga nas costas do jornalista, só que o jornalista tem um diplominha na mão e vem com aquela palavrinha gostosinha para poder diminuir, começa a dizer porque o Vasco vive um momento ruim, porque o Benfica é de outra galáxia e não sei o que lá, tá? A gente entende, ok? Mas aí querem desqualificar o Vasco para tirar o deles da reta, o corpo deles da reta, para simplesmente nada mais, nada menos, no final de tudo, a culpa é da torcida. A culpa é do torcedor que é bobo, que faz papel de palhaço, de pagar plano de sócio torcedor.
A culpa é do torcedor que compra camisa cara. A culpa é do torcedor que vai para São Januário, que vai para Maracanã, que vai para Mané Garrincha, que vai para Arena Manaus, que vai para Cariacica. A culpa, efetivamente, é do torcedor que assina pacote de televisão, que dá audiência para Vasco TV. A culpa é da torcida, que compra boné, short, copo, camisa, quadro, bandeira, toalha, chinelo, produtos licenciados, que dá audiência em todos os jogos, onde o Vasco joga aí, onde é transmitido, é audiência de recorde de pontuação na televisão aberta ou fechada. Aí a culpa é do torcedor, a culpa é de nós youtubers, eu que sou um cara aqui, digamos assim, um dos menores aqui do YouTube, a culpa é minha então. A culpa é minha, porque se as coisas derem certo no Vasco, o mérito não vai ser meu. Eu não quero ter um mérito também, porque eu estou aqui para falar de Vasco, eu não sou dono de nada, eu só, né? Estamos aqui para falar de futebol. Mas o que eu quero dizer é muita covardia. É muita covardia. Quem tem que colocar a cara não coloca, tá? Deixa-se vazar muita fofoquinha de dentro do Vasco, isso está minando o trabalho do Vasco. Incompetência nos corredores, nas salas ocupadas ali por atores indicados pelo Pedrinho, no setor do departamento de futebol, da Vasco SAF, do Scout, da comissão técnica. Aonde a gente olha tem alguém indicação ali da patotinha, né? Vamos colocar aí, se fosse na política, o cargo comissionado, o famoso CC, né? Tem um monte de carguinho comissionado ali dentro do Vasco que estão ali para fazer o quê? Ou não fazem nada ou trabalham muito mal. Aí essa turma não tem culpa. O presidente não vem e não bota a cara. E quando vem e bota a cara, quer ameaçar de processar A, B ou C, quer estufar a veia do pescoço, jornalista começa a fazer pergunta, ele quer atravessar jornalista, quer dar no meio do jornalista, mas aí o jornalista perguntando uma coisa que a torcida toda pergunta. Aí ele dá uma resposta feia para o jornalista, mas diz que o torcedor tem total direito de cobrar, que o torcedor tem total direito de não ter paciência. Mas o senhor mesmo, Pedrinho, não tem paciência com o torcedor, porque vai lá e limita o filtro do Instagram dele para a torcida não ir lá e falar o que quiser. Eu para ser sincero, nem Instagram eu tenho, tá? Só para vocês entenderem aqui que eu não tô dodói com isso não, porque eu nem Instagram eu tenho. Deus é minha testemunha, eu não tenho essa rede social. Não tem o Instagram. Alguns falam, você está dando mole, você deveria ter para ajudar a alavancar o canal, não sei o que. Não, vamos que vamos aqui no YouTube e vamos lá, fé em Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o seu Pedrinho, ele fica dodói até com o Instagram. Para ir fazer lacração, quase 75 pessoas lá no jogo de Manaus, para fazer aquela palhaçadinha lá, aquele monte de gente do Vasco, aí o Pedrinho gosta. Para ir para Brasília, ele foi lá fazer lacração lá no primeiro clássico lá contra o Fluminense. Para pegar o avião e ir para o México contratar o jogador, ele não foi. Para ir no Rio Grande do Sul fazer uma reunião com o presidente do Internacional, ele não foi. Para ir em Portugal para fazer uma reunião com o presidente do Braga, ele não foi. Então, seu Pedrinho, tá havendo uma inversão muito grande aí, tá? De quem é culpado e quem não é culpado nas coisas que acontecem no Vasco. Porque quando tudo dá certo, o mérito é do senhor, né, seu presidente? Entendi, bacana, legal. E quando dá errado, a culpa então é de 2 ou 3 jornalistas, a culpa é do torcedor e dos youtubers. A culpa nunca é de vocês do Vasco. Vocês vazam o nome, vocês falam demais, vocês são incompetentes, vão buscar o jogador quando a janela está quase fechando, oferece pouco valor, vaza a notícia, não vão lá sacramentar o negócio dá errado e no final das contas a culpa é de todo mundo, menos do Vasco, né? Entendi. Galera, agora mudando de assunto, quero falar com vocês aqui de patrocínio master, tá? O Vasco hoje tem o 4º maior patrocínio master do Brasil. Tá? Isso mesmo, o maior hoje é o Mulambo da Gávea, o nosso rival, pega 115 milhões de reais por ano. O segundo maior é o Corinthians, 103 milhões de reais por ano. Eu não vou nem falar o nome dos patrocinadores não, tá, gente? Que eu não quero fazer propaganda aí para empresinha nenhuma, para ser bem sincero. O Palmeiras é o 3º maior patrocínio master do Brasil, são 100 milhões de reais por ano, tá? E o Vasco é o 4º maior, 70 milhões por ano da nossa Betfair. Do nosso eu vou falar porque patrocina o nosso clube. Então a Betfair que patrocina o nosso Vascão, colocando aí 70 milhões de reais por ano no nosso gigante da colina. Esse foi um levantamento aí divulgado, né, no dia de ontem, só para ficar o registro para vocês aí. Um outro registro é que o sócio torcedor do Vasco
caiu para 55 mil sócios apenas, e o do Santos alavancou. E olha que a torcida do Santos é pequena, viu? Ser bem sincero, é uma torcida bem pequena. Lá em São Paulo, né, dos 4 grandes lá de São Paulo, a do Santos é a menor ali. Entre todo respeito, tá, gente? Com todo respeito à torcida, à história do clube. Mas em relação a Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Santos, o Santos, dos gigantes ali de São Paulo, tá ali, né, como menor potência em termos de massa, né? Tô falando da história, não tô falando de título, não tô falando do clube, mas em termos de massa, né? Passou o Vasco, porque chegou o Neymar. Aí o Pedrinho fica nessa lacração aí. Brasília 30, Manaus 30. Tá, mas o que adianta dar 30% de desconto num plano de sócio torcedor do Vasco totalmente defasado, onde o torcedor efetivamente não pega quase nada, não vale quase nada, quase nem vale a pena ser sócio do Vasco hoje? Qual a credibilidade que passa para o torcedor? Um clube que aprova um orçamento de 500 milhões de reais e contratou um montão de gente, mas até agora não gastou R$1 para trazer um jogador, e quando chegou a hora de trazer jogador, né, para resolver, é só fiasco. Aí acontece isso mesmo, né? Infelizmente acontece isso mesmo. Mudando de assunto aqui agora, deixa eu falar com vocês aqui sobre a 777 Partners, tá? O escritório aí do advogado Campos Melo renunciou, tá, a defesa da 777 ali no arbitral. Então a 777 perdendo mais um ator aí nessa batalha jurídica. Eles perderam também ali o apoio do escritório do Dr. Sérgio Bermudes, agora estão perdendo o apoio aí do Dr. Campos Melo, né? Então a 777 está aí com uma mão na frente, outra atrás, aí totalmente despida perante a sociedade, né, a ver navios, e falando em navios, né, eles estão à deriva em alto mar, sem água potável e sem alimento. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa situação. Agora mudando de assunto aqui, é o seguinte, se tratando do Novo Basquete Brasil. O Vasco enfrentou a equipe do Caxias na noite de ontem, né? Agora há pouco. E perdeu mais uma no NBB, viu? 88-82 para a equipe do Caxias. Para ser bem sincero para vocês, já desacreditei, para mim já deu esse time de basquete do Vasco, e esse ano pelo menos já deu, tá? Já deu. Vou falar para vocês uma coisa aqui, se o Léo Figueiró aparecer uma proposta melhor para ele, o nosso treinador, um projeto melhor, uma proposta melhor, eu não ficaria surpreso se ele pegasse as coisas dele e deixasse o Vasco. Isso não é informação, não estou dizendo que o nosso treinador vai deixar o Vasco não, viu? Só estou dizendo o seguinte, pelo que eu estou vendo, o andar da carruagem, não chegou jogador, os jogadores que chegaram são muito abaixo dos que os jogadores que estavam no nosso elenco. O Vasco não tem representatividade lá na LNB, na Liga Nacional de Basquete. Está indo muito mal na competição, o elenco está oscilando demais. Eu não ficaria espantado se amanhã ou depois o nosso treinador Léo Figueiró recebesse uma proposta de uma outra equipe e deixasse o Vasco. Vamos ficar de olho nessa situação aí. Mudando de assunto agora, se tratando do CT Moacir Barbosa, né? Há quem diga que as obras no CT podem até mesmo começar ainda nesse mês de fevereiro. Tomara que comece. Tomara que comece. Está estimado para o Vasco gastar de 25 a 40 milhões de reais nas obras de infraestrutura e reforma do CT Moacir Barbosa, né? Vamos acompanhar de perto isso aí. Eu só vou acreditar agora, gente, quando os caras estiverem trabalhando e reformando lá. Tá? Só acredito assim agora. No Vasco, só acredito assim. Para ser bem sincero para vocês, tá, torcedor? Agora eu quero falar com vocês aqui do assunto mais importante dessa quarta-feira, que é o clássico diante o Fluminense, tá? Jogo que acontece às 9h30 da noite, diretamente do Mané Garrincha, lá em Brasília, com transmissão da TV Bandeirantes, do canal GOAT no YouTube, da Vasco TV também no YouTube e também do Premier pela televisão fechada. Então, Vasco da Gama e Fluminense, 9h30 da noite, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, tá? Olha só, o elenco foi recebido com bela festa dos torcedores de Brasília, né, na tarde de ontem. Nossos jogadores ali que embarcaram rumo ao Distrito Federal, né, a cidade ali do Planalto Central do nosso país. E é o seguinte, tá, gente? Quem não viajou com essa delegação
foi o zagueiro Maurício Lemos, que segue fazendo trabalho específico, fortalecimento muscular. Tem gente falando assim, ele veio para quê? Ele veio para isso, veio para não jogar. Tem gente falando assim, é uma vergonha também isso, esse cara vir pro Vasco até hoje não poder jogar. E não sei o que, não sei o que lá. Galera, olha só. Eu entendo a ansiedade da rapaziada. Eu também quero ver o Maurício Lemos jogando para poder, com a camisa do Vasco, né? Aquele Maurício Lemos que eu vi há 2 anos atrás no Galo Mineiro, jogou muito. O do ano passado já deixa um pouco com dúvida. Eu quero ver esse ano qual o Maurício Lemos vai jogar com a nossa camisa. Se vai ser aquele que chegou no Galo, né, que foi campeão, ou aquele que oscilou, que teve lesão, que depois não conseguiu se firmar. Só que, como ele teve uma lesão e ficou muito tempo fora ano passado e voltou depois, não recuperou seu bom ápice, sua forma física, por isso ele não recuperou a sua titularidade com a camisa do Galo, o Vasco está optando por fazer um bom trabalho com ele, porque ele não fez pré-temporada com o nosso elenco. Tá? Então a pré-temporada do Maurício Lemos está sendo depois, está sendo agora, para poder depois ele meio que se equiparar fisicamente aos outros, para quando ele voltar a treinar junto com o elenco normalmente ali, né, tá ali no mesmo nível. Então não, talvez, sabe o que acontece também, galera, que é complicado? Talvez não adianta a gente também querer queimar a etapa, querer colocar o cara agora de qualquer maneira. Se o cara entra, o cara se machuca. Se o cara entra e joga mal aí, um ou dois jogos ainda por esse campeonato carioca, que está só começando ainda, e o Vasco tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Então não sei se vale a pena também forçar o extremo, né? Tem essa situação também. Outra situação, Alex Teixeira pode ser que não jogue, viu? E ele está sendo muito questionado pela torcida e pela imprensa, viu? Muito questionado, tá? Na minha opinião, é ex-jogador, ele e o Souza. Alex Teixeira fez ali 2 partidas ali mais ou menos no fim do ano passado, mas complicado, gente, porque assim, ele jogou contra 2 times já rebaixados, né? Sabe? Então é complicado. Aí esse ano até agora também muito questionado, mas por outro lado a gente vai colocar quem também, né? Botar o menino lá, o Bruno Lopes, o GB, também não conseguiram jogar bola, o Maxwell. Então fica complicado, né? Outra situação, meus amigos. Lucas Zucarello e Bruno Lopes passaram pelo trote em Brasília. Isso mesmo. E cortaram o cabelo. Rapaziada, tô morrendo de sono, viu? E cortaram o cabelo. Rapaziada, raspou o cabelo deles na zero aí. Tem muito torcedor Nutella hoje em dia que critica, que xinga. Porque isso aí é uma invasão de privacidade, porque isso não se faz. Porque... Gente, isso é maneiro. Isso é maneiro. Só quem já viveu o mundo do futebol, tempo de colegial aí, sabe que é muito maneiro esse tipo de resenha aí. Não tem agressão física, não tem nada. É um trote, a rapaziada chega ali, segura, zoa, joga um balde de água, joga tinta, corta o cabelo. Isso acontece em faculdade também, né? Claro, sempre dentro do limite, né? A gente vê algumas situações que se passa do limite, que acabam se realmente rolando abusos, aí não. Mas assim, poxa, maneiro, rasparam o cabelo dos meninos aí, daqui a pouco cresce de novo, né? Os meninos também entraram na farra, outro dia rasparam também o cabelo do menino ali, do JP. JP falou que quem botou pilha para rapar foi o Michael, né? Que já era careca, né? Então assim, tem que levar na esportiva. É uma brincadeira, tem que levar na esportiva, faz parte. Todo jogador que chega também passa pelo aquele famoso corredor polonês, que fica todo mundo em pé ali, os caras passam ali, todo mundo dá um tapinha, dá aquela, né? Faz parte. Hoje em dia é uma geração de hoje em dia muito Nutella, uma geração muito paia, né? Que nada, não me toque, nada pode fazer, nada sabe? É uma chatice do caramba, é uma chatice enorme. Por isso que tem muita coisa acontecendo hoje em dia aí. É complicado, é muito mimimi. Rapaziada, agora tirando o mimimi aí, brincadeiras à parte, vamos falar aqui das prováveis escalações de Vasco da Gama e Fluminense, tá? Quero começar falando com vocês do nosso adversário, do Fluminense, então. A equipe comandada pelo treinador gaúcho Mano Menezes pode vir a campo com o goleiro Fábio, de 44 anos, Guga, Thiago Silva e Ignácio ou Thiago Santos. Gabriel Fuentes, tá?
deixa eu ver, Bernal, Hércules, Arias, Canóbio, Serna e Germancano. Essa é a provável escalação do Fluminense, tá? O nosso rival aqui do futebol carioca. E o nosso Vasco da Gama, a equipe comandada pelo Fábio Carilli, se não houver nenhuma alteração, deve vir a campo com aquele time que todo mundo já decorou, né? Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Oliveira, Piton, Tietê, Jair, Coutinho e Paulinho, né? E Alex Teixeira e Verratti, né? É isso aí, não tem muito para onde fugir, né? Porque o nosso treinador não tem muita saída, que se ele bota o Verratti para começar o jogo, o Verratti não, o Payet junto com o Coutinho, o Payet no lugar do Alex Teixeira, por exemplo, o problema é, e no segundo tempo, um dos dois vai abrir o bico, aí o Vasco vai ficar com um só dentro de campo, mas os dois podem abrir o bico, o Vasco pode ficar sem nenhum, acabar usando os dois craques num tempo só e não ter um craque para o jogo inteiro. Tem essa situação também. Há quem diga que o Hugo Moura poderia ganhar uma chance aí no meio campo e o Coutinho jogar mais adiantado no ataque ali ao lado de Verratti. Seria uma boa, tá? Acho que não vejo com maus olhos não, acho que seria legal. Tietê, Jair, Hugo Moura e Paulinho. Sabe, eu acho que ficaria um meio-campo bem robusto, com muita marcação, boa saída de bola, uma boa dinâmica e um ataque ainda assim, né? Um cara mais ali de finalização, que é o Verratti, mas muito móvel, e um Coutinho, né? Que sai da área para buscar o jogo, vai para um lado, vai para o outro, finaliza de fora, né? Tabela, faz a infiltração. Então seria bacana, né? Não sei qual aí é a ideia do nosso treinador Fábio Carilli. Uma coisa eu sei. Fábio Carilli vem pedindo reforços, tá? Toda a coletiva de imprensa ele fala da questão de reforços que o Vasco busca no mercado e está precisando. Tá? Então a gente nota, a gente percebe que o treinador acabou de chegar no nosso gigante, mas essa situação dá para perceber que está incomodando ele já em relação a reforço. Dá para perceber que ele já está ficando aí incomodado em relação aí à falta de material humano para trabalhar. Falta de peças de reposição para o nosso elenco. Vamos torcer para que dê certo, né? Hoje contra o Fluminense à noite, 1-0 para nós já é goleada, né? Para ser bem sincero para vocês, porque o Fluminense vem jogando muito mal ali, é verdade, mas clássico é clássico, né? Eles já perderam o primeiro clássico do ano para o Botafogo por 2-1 na semana passada. O Botafogo já perdeu também um clássico esse ano, ganhou do Fluminense, mas perdeu a Supercopa para o Urubu, tomou-lhe uma chinelada do nosso maior rival. E agora é a vez do Vasco estrear aí, né, no quesito clássicos na temporada de 2025 contra o Fluminense. Né? O Fluminense, como ele já tem uma derrota, eles não querem perder mais uma. E eles precisam da vitória ainda mais do que o Vasco na tabela. Mas o Vasco também precisa tão quanto o Fluminense, porque o Vasco, somando pontos, já bota aí o pezinho já na semifinal do Carioca. Porque depois disso o Vasco tem mais 2 clássicos, né? É o clássico de hoje, pega o Sampaio Corrêa e depois Botafogo e Flamengo, né? Então, a ordem não é essa exatamente, mas enfim, né? São 3 clássicos em 4 jogos, então é muito importante o Vasco vencer o Fluminense, por isso que na minha opinião 1-0 já estaria ótimo. É claro, ganhar de um rival de 3, 4-0 seria maravilhoso, né? É claro, óbvio, assim como perder para eles é péssimo, né? Mas 1-0 já estaria bom, já daria moral para os jogadores, mais uma vitória para conta, o nosso time conseguiria ficar ainda invicto na competição, né, ali com a invencibilidade intacta, a gente conseguiria somar 3 pontos e jogar a crise lá para o tricolor das Laranjeiras. Né? Agora, se o Vasco perde para o Fluminense, tem essa questão do mercado da bola, dependendo de quem for anunciado ou não for anunciado, nos próximos dias ou semanas, o Vasco chega muito pressionado, com uma crise muito grande institucional, para uma semifinal de campeonato carioca. Então por isso que é muito importante o Vasco vencer esse clássico, para dar aquela aliviada ali, sabe? Tipo assim, olha, a treta que tá rolando é lá na diretoria com a torcida em relação ao mercado da bola. Aqui, entre o elenco e os jogadores, tá tudo certinho, valeu, obrigado, ganhamos mais 3 pontos, estamos brigando por uma vaga na semifinal. É essa a mensagem que vai passar. Agora, se o Vasco perde para o Fluminense, ainda mais dependendo do jeito que acontecer a situação,
aí pode ser instaurada sim já a primeira crise, né, da temporada de 2024 no nosso Vasco da Gama. Já temos uma crise às portas em relação ao mercado da bola e a gente não pode deixar essa crise agora invadir, né, essa enxurrada aí, entrar no campo, né, no âmbito campo e bola. Então por isso, para a gente não deixar isso acontecer, é fundamental, importante, eu ia falar, é de suma importância, né? É fundamental a vitória do Vasco diante do nosso arquirrival. Tá bom, meus amigos? Um casaca para vocês. Bom dia, eu tô ficando por aqui. O meu palpite aí é 2-0 Vasco para acabar a fofoca. Gol do Verratti para ele se isolar na artilharia. E um gol aí, eu acho que um gol do Tietê. O Tietê merece um gol, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, estou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!